Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos conhecer a história do Gabriel Marques, aprovado em segundo lugar para o cargo de auditor fiscal no concurso Cefaz Amazonas. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Estratégia e parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Para a gente começar, se apresenta para quem está assistindo. Então, eu me chamo Gabriel, eu tenho 31 anos, eu sou de Volta Redonda do Rio de Janeiro e eu sou formado em TI. E eu estudo para concurso há uns 5 anos mais ou menos. Já foi aprovado em algum outro? Além desse, agora eu fui aprovado na Cefa Pará, cadastro reserva. Ah, tá. Então essa vez foi a primeira vez que você foi aprovado dentro das vagas. Dentro das vagas. E qual que foi essa sensação já em segundo lugar? Eu fiquei feliz, mas também fiquei meio desacreditado, porque segundo lugar logo de cara. Aí eu tive um treco e eu fiquei checando várias vezes a lista para ver se era isso mesmo, antes de avisar para minha mãe. Aí depois que eu engoli a ideia, que eu realmente tinha passado, eu liguei para ela e ela teve um treco. E ela te apoiou nessa trajetória? Apoiou também. Meus pais sempre me apoiaram. Você mora com quem atualmente? Eu moro com a minha mãe e com meu irmão, mas o meu pai também é próximo da gente. Tá, e como que você se organizou? Você tinha que trabalhar, estudar ou não pôde se dedicar? Eu só estudei. Quantas horas por dia, mais ou menos? No pré-edital, eu estudava de segunda a sábado, umas 6 ou 8 horas. No pós-edital, eu estudo de domingo a domingo, umas 10 horas. Bem puxado. Bem puxado, mas no começo era menos. A gente vai adicionando mais horas para não pesar muito. Né? Acho que se começar logo com 8, a pessoa vai ter um treco. Quase que o que você teve quando foi aprovado. Isso, mas um treco ruim. É. E aí vamos falar um pouquinho, quando você conheceu a estratégia, como foi? Eu conheci pelo YouTube, eu estava estudando para a Cefaz DF, eu estava sentindo que estava precisando de um reforço em videoaulas de algumas matérias, então eu pesquisei videoaula, matéria tal, e achei as videoaulas lá do canal. E aí isso foi quando? Isso foi na época do Cefaz DF, então foi no começo de 2020. Tá, e a partir daí como que você se organizou? Montou ciclos de estudo, várias matérias ao mesmo tempo? A partir desse momento, eu fui me organizando com o tempo, né? Fui vendo o que funcionava e o que não funcionava. Eu costumava estudar umas 2 matérias por dia, depois eu fui adicionando 3, né? Picotando mais para ficar mais organizado, para ter todas as matérias de uma mesma semana. E da Cefaz Amazonas, você conseguiu fechar o edital? Sim, consegui. Quantas vezes passou por ele? Então, porque a maioria das coisas eu já estava estudando antes, né? Então, o de novo que tinha nesse edital do Amazonas era só a parte de legislação. E eu só tive um mês para estudar, porque a prova do Pará foi um mês antes. Então, só tive um mês para estudar a legislação específica e o resto já estava de boa, porque eu já tinha estudado para o Pará. E pretende continuar estudando para algum outro concurso? Ainda não sei, ainda estou pensando se eu vou estudar, se eu vou continuar ou não. Você começou eu tô meio estudando cansado. para qual? Eu comecei estudando para Receita Federal, porque eu não sabia que tinha essa coisa de área fiscal, né? Porque as pessoas falam de receita isso, receita aquilo. Aí eu achava que só tinha isso, né? Então eu estudei para Receita sem saber que tinha outras coisas, mas eu sempre ficava tenso, porque era uma chance que eu tinha. Porque depois do concurso da Receita, sei lá quantos anos que eu tenho que esperar outro, aí eu fiquei sabendo que existem outros fiscos nos estados e também nos municípios que eu posso aproveitar essas matérias. Aí eu passei a focar. Essa é até uma dica muito boa, que é justamente o que está acontecendo agora, né? Muito concurseiro começa a estudar justamente por conta de alguns concursos maiores, como é o caso da Receita Federal, mas depois dá para ver que tem outras oportunidades também, Sim. né? Pretende assumir esse da Cefaz Amazonas, então? Pretendo. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre a sua preparação, que eu quero saber como que era o seu dia a dia, o que que você fazia para manter o foco. Então, essa questão de foco para mim nunca foi uma dificuldade, né? Eu tenho muitos defeitos, todo mundo tem, mas eu acho que disciplina é uma coisa que sempre tive, né? E às vezes a gente fica cansado realmente, mas só que eu simplesmente fazia, não pensava se eu estava cansado ou não. Porque já era uma rotina, então já estava bem encravado na cabeça da gente. Então a gente faz mesmo que no automático. E você mais foi ou menos. bem radical, né? Estudava de segunda a segunda. Segunda a segunda.
Era cansativo, mas valeu a pena. Porque geralmente no pré-edital eu estudo só de segunda a sábado. Deixo o domingo para descansar e isso já é o suficiente para recarregar. Nesse do Amazonas e também do Pará, eu fui direto. Foi puxado, mas valeu a pena. Mas em nenhum momento você pensou em desistir? Eu já pensei em desistir, passou pela minha cabeça, na verdade, em um momento sim, mas não foi nesse agora não, foi no ano passado. E por quê? Porque era difícil, quer dizer, não sei se eu ia passar ou não, porque nos 2 últimos que eu fiz, quer dizer, os 2 primeiros que eu fiz, na verdade, né, no Cefaz DF, Cefaz Alagoas, eu não fui bem, né, mas é o começo, né, o começo é sempre difícil. A gente fala de aprovação, a gente te vê aqui em segundo lugar, mas as reprovações também fazem parte, né? Faz parte. É muito difícil alguém passar de primeira, acontece, mas não é regra. Então, se a pessoa se sente mal porque ela foi reprovada, isso não é um motivo de ficar mal, porque faz parte do caminho, né? Você tem que reparar se você foi melhor que você tinha ido antes. E tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? Nesse concurso específico do Amazonas, eu acho que não. Porque a matéria que eu tenho dificuldade era economia, que caiu na Cefa Pará. E aí o que você fez para superar, então? Eu tive que assistir muita aula, tive que fazer muito exercício. Eu não diria que superei, eu semi-superei, né? Mas pelo menos não tinha no Amazonas, foi uma coisa a menos. E você citou que conheceu o Estratégia justamente por conta de videoaulas. O que você preferia no nosso material? PDFs, utilizava o sistema de questões? Então, eu utilizava mais as videoaulas, especificamente as do YouTube. PDF eu usava mais para as matérias que eu não sabia nada, que era geralmente as matérias de legislação tributária, que eu tive que começar do zero. E para isso eu prefiro o PDF. E você utilizava o completo ou o simplificado? Eu usava completo. Exercícios você chegou a fazer bastante? Bastante. Muito exercício. Todo concurseiro tem que fazer muito exercício, todo mundo sabe. Simulado fez também? Bastante simulado. Como que era o desempenho nos simulados? 70%, 80%. Foi parecido com o da prova? Acho que foi um pouquinho pior. Eu acho que na prova foi um pouquinho melhor. Mas é sempre o que os professores diziam. Treino difícil, jogo fácil. Foi o que aconteceu com você, então? Parece que sim, né? O que você fez na véspera da prova? Descansou ou estudou? Estudei Até o último minuto? até o último minuto. A semana da prova, eu vi os vídeos lá do canal de Hora da Verdade. E também vi os meus resumos, vi o meu caderno de erros. E no dia anterior foi a revisão de véspera, que por sinal tinha muitas questões naquele vídeo. Olha só. Os resumos que você citou, você fazia um manuscrito? Eu faço no computador, no bloco de notas. Tá. Eu nunca gostei de escrever nada. Não. Grifar também? Grifar também não. Eu prefiro escrever porque tem como você editar. Porque quando você escreve no papel, é difícil você acrescentar uma linha, apagar, acrescentar uma coisa aqui, né? É mais fácil no computador. E sobre o dia da prova, você foi confiante com relação ao conteúdo? Eu diria que sim. Quer dizer, eu tinha passado um mês antes na Cefa Pará, cadastro reserva, então estava mais tranquilo. Né? Porque eu já tinha uma coisa ali garantida. Então já não fica com aquela tensão. Eu não tenho nada. Eu pelo menos tinha alguma coisa. E quando saiu, teve a sensação que tinha feito uma boa prova, que daria para ser aprovado? Essa é uma questão interessante, porque eu saí da prova, eu achei a prova muito tranquila. Eu nunca tinha feito uma prova assim, que eu achei tão tranquila. A prova da Cefa Pará foi muito difícil. Quem fez sabe. Aquela prova tava o bicho. Mas eu saí da prova da Cefaz Amazonas achando ela meio fácil. Eu geralmente fico até o último minuto. Nessa eu acabei mais cedo, eu não tinha o que fazer. Eu fiquei esperando acabar o horário para eu poder sair com a prova. Aí eu fiquei com uma sensação ruim. Será que eu achei a prova tranquila? Ou a prova estava tranquila? Aí eu fiquei com essa sensação. Porque prova fácil não é legal, né? Porque todo mundo vai bem. Mas depois que saiu o resultado, parece que era eu que tinha achado ela tranquila. E a prova estava difícil. Para quem falou que fez, né? Eles dizem que ela estava difícil. Então era realmente uma sensação que eu tive, porque eu estava bem preparado. Legal. E aí quando você viu lá o seu nome, foi preenchendo
Você chegou a preencher aquelas planilhas iniciais que o pessoal vai colocando o nome e a nota para saber mais ou menos a colocação? Ah, sim. Mas aquilo ali, tipo, você sabe a nota que você tirou. Mas como eu achava que a prova estava muito tranquila, muito fácil, eu achei que a minha pontuação estava média. Você não sabia que tinha quase ninguém, né? Só uma pessoa melhor que você. Eu não sabia disso. Não sabia. E quando teve essa certeza? Aí sim que eu descobri que a prova realmente estava difícil. Era eu que estava com essa sensação. Mas a prova estava difícil, porque FGV, área fiscal, FGV mais área fiscal é igual problema. Quem faz concurso sabe disso. Não né? é nada fácil. E agora, para a gente finalizar então esse bate-papo, o que você pode deixar de mensagem para quem está estudando também, que deseja uma aprovação? Quem sabe lá no pódio, assim como você. Então, eu queria falar uma coisa para você que está me assistindo. A gente, quando faz concurso, a gente reprova muito antes de ser aprovado. Então, não é uma coisa para vocês se sentirem maus. Uma coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte. Cada prova que vocês fizerem e vocês forem reprovados, vocês têm que compararem vocês mesmos nessa prova com a prova anterior. Se vocês foram melhor, tanto na nota, na questão de gerenciamento de tempo, na questão de nervosismo e principalmente, eu diria, principalmente na questão de método de estudo, como você estuda. Porque quando você faz isso, você repara que você está melhorando. Ou não. Se você vê que não, quer dizer que alguma coisa está errada. Se você vê que sim, então está no caminho certo. Que foi o seu caso? Porque é tipo uma escada. Você vai vendo que você já subiu um degrau. E uma escada, ela pode ser longa, pode ser curta, mas todas chegam no final. Que bom que deu tudo certo para você, então, que você chegou onde queria. Gabriel, muito obrigada mais uma vez por compartilhar um pouquinho da sua trajetória aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Para você que está assistindo, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também parabenizando o Gabriel. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.